Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à última palestra da webinar Planejando Seu Futuro. Me chamo Ingrid Luiza, sou coordenadora regional do CREA Júnior de São Miguel do Oeste e estou cursando o 8º semestre da Engenharia Química na UDESC Pinhalzinho. Boa noite, pessoal. Me chamo Kaila Petkovics, estou cursando o 1º semestre de Engenharia de Alimentos na UDESC em Pinhalzinho. Entrei no CREA Júnior São Miguel do Oeste nesse ano e faço parte do time de projetos. Então, vou falar um pouquinho sobre o CREA Júnior. O CREA Júnior de São Miguel do Oeste atualmente conta com 26 membros e a gente é dividido em dois times, o time de marketing e o time de projetos. E esses times são fundamentais para que a gente consiga alimentar as nossas redes sociais com frequência e qualidade e conseguir trazer palestras incríveis e webinars como essa. Na palestra de hoje, contamos com a presença da Josiane Rocha Almeida. Ela é engenheira civil e iniciou sua vida profissional como estagiária na Uzi Minas. Atuou como assistente de pesquisa na Cal Poly University, Califórnia, Estados Unidos. Foi consultora em gestão na Falcone e atualmente faz parte da equipe Lean Portfólio da Localiza, atuando na área de agilidade e transformação digital. Em sua trajetória acadêmica, foi conselheira estadual da Juventude do Governo de Minas Gerais, assessora da presidência do CREA Júnior MG e coordenadora nacional do coletivo de estudantes da FISEND. É uma influenciadora de jornada e dedica-se a ajudar pessoas a desenvolverem seu potencial pessoal e profissional para que consigam realizar seus sonhos. O tema da palestra de hoje é desvendando os processos seletivos e conquistando o sim dos seus sonhos. Nessa palestra serão abordados todos os passos de um processo seletivo, desde a escolha da empresa até o detalhamento de tudo que deve ser feito para conquistar a aprovação. Boa noite, gente. Eu ia falar que a partir de agora iniciar essa palestra e ela é toda sua. Seja muito bem-vinda, Josiane. Obrigada, Ingrid. Boa noite, gente. Sou Josiane. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre processo seletivo, né? Eu tenho várias coisas para falar para vocês, a gente vai falar um pouco sobre todas as etapas, e se durante a palestra vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí no chat, que no finalzinho a gente bate aquele papo, eu vou respondendo, e aí a gente conversa. Bom, mas antes de falar das etapas do processo seletivo, eu tenho que falar para vocês do processo antes do processo. Porque ele, no fim das contas, é o mais importante. Só que poucas pessoas sabem desse processo, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e eu vou contar como que funciona esse processo antes do processo. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, uma cidade pequena aqui do nosso estado, e eu comecei a fazer a minha faculdade particular lá. E fazia e trabalhava na Localiza. Eu trabalhei numa franquia da Localiza lá, foi o meu primeiro emprego 10 anos atrás, e eu comecei lá. E aí eu tinha um bom emprego, eu já estudava, já fazia engenharia civil, só que eu tinha um sonho de estudar na Federal. Eu sempre pensei que na vida a gente tem que fazer mais do que viver aquilo ali que está programado para a gente, né? A gente tem que aproveitar as oportunidades para conseguir se desenvolver, porque a gente tem uma chance para fazer as coisas, então que a gente faça da melhor maneira possível. Então, eu tinha esse sonho muito grande de estudar na Federal, e um dia eu pensei, bom, eu vou tentar. Eu sei que eu trabalho, já estou aqui na faculdade, mas eu preciso viver essa vida universitária, morar em república, e eu queria muito isso. Então, eu passei na Faculdade Federal e fui estudar em Diamantina. E aí, cheguei em Diamantina e eu tinha lá essa rotina de Ipatinga, né, que é uma cidade muito urbana, e aí trabalhava, estudava, e fui para Diamantina e fui só estudar. E aí comecei na Federal, e Federal super puxada, estudava pra caramba o dia inteiro, só que desde que eu entrei na faculdade, eu tinha metas. Eu sempre disse que eu gostaria de sair da faculdade com um currículo muito bom, porque eu iria passar os 5 anos da engenharia me preparando para quando eu saísse, eu tivesse um currículo muito bom. Então, isso importava para mim. E para eu ter esse currículo, eu precisava de alguns pontos que eu achava importante. Eu precisava ter experiência profissional,
eu precisava desenvolver as minhas habilidades que o mercado de trabalho exigiria de mim quando eu me formasse, mas que a gente não aprende na faculdade, né? E eu queria também o inglês, porque eu não falava nada de inglês. E eu sabia que era importante para quando eu me formasse. Então, essas eram as minhas metas dentro da faculdade. E aí eu entrei lá em Diamantina, não sei se vocês conhecem, é uma cidade histórica muito pequenininha, é o interior de Minas. E aí lá eu pensei, bom, eu preciso trabalhar. Eu já trabalhei desde sempre e para mim só estudar era estranho. Eu sentia falta de trabalhar, de colocar em prática aquilo ali que eu estava aprendendo e me desenvolver também. Então, um dia, eu estava na faculdade e a minha faculdade era nova, então alguns prédios estavam em construção. E eu vi uma obra. E olhei para essa obra, me deu um estalo. Eu pensei assim, bom, eu faço engenharia civil. Tem uma obra ali. Se tem uma obra, tem um engenheiro. Se tem um engenheiro, provavelmente tem uma vaga de estágio ali. Eu vou lá. E aí fiz um currículo, no outro dia fui lá na cara de pau, bati lá na porta, procurei o engenheiro e falei com ele, bom, meu nome é Josiane, eu estudo aqui na faculdade e eu quero muito trabalhar. Você não precisa nem me pagar, eu quero aprender, eu quero desenvolver, porque eu nunca tinha trabalhado na área de civil. Então, assim, eu quero só estar aqui acompanhando a obra, ver o que acontece, o dia a dia do engenheiro, como que é. E se você tiver uma vaga aí e se puder, eu quero muito fazer estágio. Ele falou assim, olha, não tem. E aí, deve ter me achado meio doida, né? Meio cara de pau de ir lá. Aí eu falei assim, olha, então fica com o meu currículo, quando você tiver uma oportunidade, você me liga? Eu quero muito mesmo. Ele, não, tá bom. Beleza, fui embora. Passou um tempo, esse cara me ligou. Falou assim, oi, Josiane, você lembra de mim? Você veio aqui na obra e tal? Eu falei, sim, lembro. Aí ele falou assim, bom, surgiu uma vaga de estágio, você ainda tem interesse? Eu falei, nossa, demais. Ele falou assim, então tá, então pode começar. E comecei no dia seguinte. E esse estágio foi muito bom. Eu ter tido a iniciativa de buscar essa oportunidade, porque assim, né, gente, na vida, as oportunidades, elas podem aparecer ou você também pode criar. Às vezes a oportunidade está passando lá longe, você vê e agarra. Então a minha vida inteira foi assim. A oportunidade nunca bateu diretamente na minha porta, mas toda vez que ela passou ali perto do meu olho, eu já puxei. Porque se a gente não pegar essa oportunidade, ela vai continuar andando e outra pessoa vai pegar. Então que seja você a aproveitar. E aí eu sempre aproveitei. Comecei a fazer o estágio e esse estágio foi super importante para mim. Por quê? Porque nesse estágio eu descobri que eu odiava engenharia civil e que eu não queria trabalhar em obra de jeito nenhum. E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu não gosto e é muito ruim. Não, gente. Saber o que você não gosta é tão importante quanto saber o que você gosta. Porque quando você sabe o que você não gosta, você elimina da sua lista. E aí você pode focar em outras coisas. Então, eu fiquei primeiro desesperada, porque como que uma engenheira civil tem pavor de obra? Não dá, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida e tal. E beleza. Vamos pular essa parte do estágio, depois a gente continua, corta agora para outra habilidade, que era o quê? Eu queria muito desenvolver aquelas habilidades que o mercado de trabalho procura num profissional, mas que a gente não aprende na faculdade. E quais habilidades são essas, né? Liderança, gestão de pessoas, gestão de projetos, autogerenciamento, você saber lidar com pessoas, você saber trabalhar em grupo, conviver em grupo, respeitar a hierarquia. E eu ficava pensando, onde que eu vou desenvolver isso? Porque eu tinha um problema. Na verdade, tinha dois. Hoje em dia, eu sou falante. Falo, não tenho vergonha. Mas naquela época da faculdade, eu era muito tímida mesmo. Assim, gente, eu não conversava. Na hora do intervalo da faculdade, eu pegava fone de ouvido, ia sentar num banco lá no canto para não interagir com as pessoas, porque eu tinha vergonha. Então, apresentar trabalho para mim era o maior pânico da minha vida. Eu já desmaiei dentro da sala de aula apresentando um trabalho na frente da sala inteira, de tão tímida que eu era. Só que eu sabia que se eu quisesse ser uma profissional bem-sucedida, eu teria que mudar isso. Porque a oratória, ela não é só importante para estar aqui igual eu estou com vocês,
falando, para palestrar, para falar em público, ela é importante no dia a dia. Dependendo do lugar que você vai trabalhar, você vai ter contato direto com seus clientes, você vai precisar conversar com as pessoas, você vai precisar apresentar seus projetos para os seus superiores, para a sua equipe. Então, a oratória, ela está no seu dia a dia muito presente. Então, é muito importante você desenvolver. E eu tinha essa consciência. E era isso que eu queria também. E aí, um dia, eu pensando nisso, né? Como que eu vou desenvolver isso? Como que eu vou desenvolver? Um dia, saindo da sala, assim, vi uma tenda, um tal de CREA Júnior. Falei, gente, o que é isso? Deixa eu saber ali o que é. E aí, eles estavam fazendo, divulgando um evento que ia ter. Comecei a conversar com eles para entender o que era o CREA Júnior e vi que no CREA Júnior tinha tudo ali que eu queria desenvolver. Eu falei assim, não, eu tenho que entrar nesse CREA Júnior. Aí perguntei como que fazia, o processo seletivo estava aberto, e aí mais uma vez é aquilo da oportunidade, né? Eu querer ir lá, saber, e aí estava aberto. E fui, tentei. Passei para o CREA Júnior e entrei. E aí tive vários desafios. Meu primeiro desafio, assim que eu entrei no CREA Júnior, eu que tinha passado mal numa sala de aula com 30 pessoas, tive que, na minha segunda semana, apresentar o CREA Júnior para uma turma de calouros de 120 pessoas. E para mim foi um pânico, mas eu enfrentei esse medo. E a partir do momento que eu enfrentei esse medo, eu vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que eu pensava, né? E fui me acostumando e me forçando a desenvolver aquilo ali. E aí, no CREA Júnior, eu aprendi demais, eu cresci demais, eu aprendi o trabalho em equipe, porque eu sempre pensei, e muitas vezes, quando a gente não tem esse trabalho em equipe desenvolvido, né, que a gente faz trabalho de faculdade e geralmente dá aquela briga, aquela confusão, TCC, o grupo se desentende, mas quando você está no CREA Júnior, é diferente, é uma equipe ali trabalhando mesmo em prol de um bem maior. Então, você aprende o valor do trabalho em equipe. E eu, que era uma pessoa bem egoísta mesmo, pensava assim, o que eu faço, o que tem que fazer, eu faço melhor e eu faço mais rápido. Só que aí, quando você começa a realmente se entregar à equipe, confiar na sua equipe, você aprende que quando você tem uma equipe boa e unida, é muito melhor, é muito mais rápido e muito mais bem feito e com vários pontos de vista diferentes. Então, eu aprendi esse valor do trabalho em equipe, beleza. Aí, desenvolvi essas áreas, tinha o estágio, tinha ali as habilidades que o mercado espera de mim, e aí faltava o quê? O inglês. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E eu não sei se vocês estudaram em escola pública, mas na escola pública, o inglês que eu comecei a ter foi na 5ª série, aquela professora que chegava lá com um radinho, tocava uma música e a gente cantava, e era isso que era o inglês. E como que eu aprendi inglês, assim, por minha conta, né? Eu ia lá no vagalume, imprimia as músicas e ficava cantando, acompanhando. Era isso, gente. O jovem cringe, né? Pois é, eu sou cringe, então eu era dessa época. E aí, beleza, eu não tinha inglês, não falava hi and bye. Falei assim, não, gente, eu tenho que desenvolver esse negócio. Aí, mais uma vez, eu até falei sobre isso hoje no Instagram, sobre o pensamento positivo. Quando você sabe o que você quer, você pensa naquilo, as coisas aparecem para você, as oportunidades aparecem. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, gente, eu preciso aprender inglês, mas eu não tenho dinheiro. E naquela época não era tão fácil assim igual hoje. Hoje em dia a gente tem informação gratuita na internet assim, como nunca se teve. Então, hoje em dia é mais fácil. Se você quiser mesmo aprender inglês e tiver disciplina, você consegue aprender gratuitamente. Mas naquela época, não era tão fácil assim. E aí, eu falava assim, gente, eu preciso aprender inglês, como que eu vou aprender inglês? Aí um dia eu indo para a faculdade, uma amiga minha falou assim, Josi, tô indo pro Ciências Sem Fronteiras. Aí eu falei assim, que negócio que é esse? Aí ela falou assim, Ciências Sem Fronteiras é o programa do governo, não sei se vocês conhecem. Ciências Sem Fronteiras até já acabou, era um programa do governo que dava bolsas de intercâmbio. E aí, se você não soubesse inglês, você estudava um tempo na escola de inglês, né? Estudava 4 meses, depois fazia 1 ano da faculdade. E eu falei assim, o quê? O governo paga pra gente ir? Eu falei, não é possível. Eu falei assim, não, mas eu tenho que pagar alguma coisa, né? Ela, não, é tudo puxado pelo governo. Eu falei, tem uma pegadinha, não é possível. Aí, beleza. Cheguei na faculdade, na hora que eu cheguei na faculdade, o que tinha lá? Um cartaz falando que naquele dia
ia ter uma palestra sobre o Ciências Sem Fronteiras com ex-alunos que acabaram de voltar. Eu falei assim, não, gente, esse trem tá muito encaminhado, aí eu vou ter que ir. E aí eu fui nessa palestra e o povo estava apresentando e eles falaram que realmente não precisava pagar e que aí aprendia inglês e voltava com inglês fluente, estudava na escola americana, nananana. Eu falei assim, gente, eu vou tentar esse negócio. Só que tinha que fazer o TOEFL, não sei se vocês conhecem, que é a prova de proficiência em inglês. E aí esse TOEFL, até aquele dia, até a chamada anterior, você tinha que ir para São Paulo, pagar R$ 500 uma prova para você fazer, e tinha que tirar uma nota boa. Eu falei, gente, eu não sei falar inglês. Eu estou no interior de Minas Gerais, eu sou uma estudante quebrada. Como que eu vou para São Paulo e ainda vou pagar R$ 500 uma prova que eu nem sei se eu vou passar porque eu não sei falar inglês? Não, esquece. Aí, beleza. Passou uns dias, eu recebo um e-mail falando que, a partir daquela chamada, a prova seria gratuita e seria no campus da faculdade. Aí eu falei, não, não é possível. Eu já me inscrevi na hora e fiz a prova. Fiz a prova, assim, eu fiquei um mês estudando, super focada, gente. E aí tinha alguns vídeos no YouTube que o povo falava sobre as provas, fiquei estudando. Fui fazer a prova. A nota que precisava tirar era 437, a nota mínima. Saiu minha nota, 437. Passei, fui morar nos Estados Unidos 1 ano e meio. Fui fazer inglês, a gente chegava lá, eu era mímica, fazia só assim, só falava hi, bye e this, apontando as coisas, porque eu não sabia falar nada. Fiz inglês, estudei na universidade, fiz essa pesquisa na Califórnia, que eu também queria morar na Califórnia. Vou resumir mais a conversa, gente, mas aqui vocês devem estar se perguntando o que essa menina está falando? Cadê o processo seletivo? Calma. Esse papo aqui faz parte da explicação e vocês vão entender. E aí, beleza. Fui para o intercâmbio, fiquei 1 ano e meio. E quando você vai para fora do país, você conhece outras culturas, você muda um pouco o seu jeito de pensar. Não tem como, né? Você vê outras maneiras diferentes de pensar. E aí, quando eu estava lá, eu decidi que quando eu voltasse, eu não ia voltar para Diamantina. Eu ia vir para BH, aqui para a capital de Minas, e ia morar aqui, terminar a faculdade aqui e ia conseguir um emprego. Porque lá em Diamantina, eu não ia ter mais oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Porque aquele estágio que eu consegui era sorte, porque era uma obra dentro da faculdade, mas a cidade pequena, não ia ter mais oportunidade. E eu queria descobrir outras coisas, já que de obra eu não gostava. Então, voltei do intercâmbio, vim para BH, terminei a faculdade aqui, e aí comecei, né? Fui trabalhar no CREA, trabalhei na Câmara de Engenharia Civil do CREA, e quando eu estava lá, aí agora a gente vai entrar na parte mesmo, tá? Do processo seletivo, vocês vão entender. E aí, trabalhando no CREA, faltava pouco tempo para eu me formar. E aí, eu não sei se tem alguém aí que está se formando, se tem alguém que se formou agora, ou então que vai se formar ainda em breve, então falta muito, sei lá. Mas um dia você vai passar por isso. Que quando vai chegando no final da faculdade, a gente começa a ficar assim, com a cabeça cheia de coisa, a gente pensa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Agora eu sou estudante, depois eu vou ser o quê? Eu não sei. Aí tem gente que ama o curso, mas não sabe a empresa que quer trabalhar. Não sabe se faz um mestrado, se forma, se faz uma pós. Aí tem gente que odeia o curso. E aí não sabe o que vai fazer. E aí fica batendo esse tanto de dúvida, gente, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E eu fiquei assim, desesperada, porque eu não sabia. Eu sabia que eu não gostava de engenharia civil, mas eu não sabia do que eu gostava. E isso me deixava doida, porque assim, eu sei para onde eu não vou, mas para onde que eu vou? Eu tenho infinitas possibilidades. E foi aí que eu desenvolvi agora todo o processo que eu vou explicar para vocês. Então, assim, se vocês quiserem anotar, sugiro que vocês anotem, porque se vocês não vão tentar processos agora, um dia vocês vão tentar. E essas informações são informações muito importantes, que vão ajudar vocês, vão dar uma clareza maior sobre o que vocês podem fazer para se saírem melhor nesse processo. Então, a minha formatura estava aproximando, eu não sabia o que fazer, e eu comecei a pensar assim, bom, primeira coisa que eu sempre falo, por que a gente tem dificuldade de entender o que a gente quer? Porque a gente se prende ao diploma.
A gente pensa dentro de um quadradinho ali, né? A gente pega o nosso diploma que é uma caixinha. Então tá lá, minha caixinha de engenharia civil. Eu só posso escolher o que está dentro dessa caixinha. É isso que a gente faz. E aí, quando você esquece o diploma e pensa que você tem infinitas possibilidades de fazer o que você quiser, independente da sua formação, tudo muda. Então eu comecei a pensar, olha só, se eu não tivesse esse diploma, se diploma não fosse importante, se diploma nem existisse, com o que eu gostaria de trabalhar? O que eu gostaria de fazer no meu dia a dia profissional? E foi aí que eu criei o que eu chamo de regra da mão. O que é essa regra da mão? É você escolher 5 coisas que você gosta de fazer, que dá para fazer no dia a dia profissional e que você seria muito feliz se tivesse isso no seu trabalho. Qualquer trabalho, não pensa no trabalho, pensa nas coisas que você gostaria de fazer. E quais foram as coisas, né, que eu escolhi para mim? Era não ter rotina, porque eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido das coisas. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo estágio no CREA, é uma área mais administrativa, mais documental, mais operacional. Então, eu tinha as datas certas para fazer as mesmas coisas. E aí, aquilo no começo foi bom, eu aprendi. Só que quando você tem uma rotina muito certinha das coisas, chega um momento que você liga o automático. Porque aquilo ali você já está fazendo repetidas vezes. E aquilo entra no automático, você não raciocina mais em cima daquilo. Então, era por isso que eu não queria ter rotina. Eu queria resolver problemas. Eu adoro resolver problemas. Eu sou muito conselheira, a pessoa vem, me conta um problema dela, eu quero resolver. Eu gosto de resolver, um negócio quebra, eu quero consertar. Então, assim, eu queria resolver problemas. Trabalhar em equipe, porque depois que eu fui para o CREA Júnior, eu aprendi o valor do trabalho em equipe, o quanto é bom trabalhar em equipe. Eu queria um trabalho em equipe, não queria mais trabalhar sozinha. E eu queria, da minha engenharia, o que eu gosto, né, da formação? Eu não gosto da área de engenharia civil, assim, de construção, essas coisas, mas o que eu amo da engenharia? É esse raciocínio lógico, esse raciocínio analítico que ela dá para a gente, né? É essa visão, assim, que a gente enxerga números. Tudo a gente consegue contabilizar, tudo a gente consegue ver, resolver. É esse jeito desembolado do engenheiro, que eu amo. Então, eu queria usar isso que eu desenvolvi na engenharia, que era o meu raciocínio lógico e analítico. Queria usar também. E, por último, eu queria colocar em prática o meu propósito. Que o meu propósito é ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas. Então, eu queria um trabalho onde eu pudesse ajudar pessoas. E aí, beleza. Eu escrevi essa lista das coisas e eu comecei a pensar. Assim, gente, o que dá para trabalhar não tendo rotina, resolvendo problemas, trabalhando em equipe, raciocínio lógico e analítico e ajudar pessoas. E aí fui pesquisando, pensava numa profissão, aí pesquisava o que esse profissional faz. E aí eu via, falava assim, não faz isso tudo que eu quero. Até que eu cheguei numa profissão, que era consultor. Eu cheguei nisso através de uma frase que a sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existem alternativas. E essa frase é do professor Falcone, que é o guru aí da gestão, e ele é o fundador da Falcone, que é a maior empresa de consultoria em gestão do Brasil. Então, conheci essa frase, conheci o professor Falcone, aí conheci a Falcone, me apaixonei pela empresa e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser consultora. E aí descobri o que eu queria ser. Beleza, mas o caminho era grande. Mas antes da gente seguir para o próximo passo, eu quero fazer uma dinâmica aqui rapidinho com vocês, para vocês conseguirem pensar um pouquinho, né, nisso que eu falei, para ajudar vocês assim a entenderem, a enxergar onde vocês podem ir. Então, eu vou pedir agora para vocês fecharem os olhos. Podem fechar. E aí, eu quero que vocês imaginem o seu eu do futuro. Pode ser esse eu daqui a 5, 10 anos, mas esse eu é uma pessoa muito bem-sucedida. Sabe aquela pessoa que sai na capa da Forbes de bracinho cruzado?
Esse é o seu eu do futuro. Então, agora você olha bem para você, esse seu eu, muito bem sucedido, e que roupa que você está vestindo. Vê a roupa. Onde que você está? Qual que é o ambiente ali que você trabalha? Quem são as pessoas que te cercam? Em que lugar do mundo que você trabalha? Com quem você convive? O que que você faz? Então, agora olha de novo para você, tira uma foto mental e guarda essa imagem. E pode abrir o olho. Essa imagem que vocês acabaram de ver é o que o subconsciente de vocês enxerga como uma pessoa bem-sucedida. Então, por mais que vocês trabalhem, sejam bem-sucedidos de fato em algum trabalho que vocês façam, vocês só vão se sentir plenamente bem-sucedidos quando vocês refletirem essa imagem que vocês têm de uma pessoa bem-sucedida. E é por isso que eu não queria uma obra, eu poderia ser uma engenheira muito bem-sucedida, mas estar de capacete e botina numa obra não era o meu sonho. Não era a minha imagem de pessoa bem-sucedida. Então, eu jamais me sentiria plenamente bem-sucedida estando naquele lugar. Então, o que você faz hoje vai te levar para essa imagem? Se não faz, comece a refletir sobre isso. Quais os caminhos que podem te levar para lá? É isso que você tem que perseguir. Bom, e aí, né? Sabendo que eu queria, já decidi que eu queria consultoria. Aí, na hora, o que eu fiz? Já decidi consultoria, fui pesquisar Falcone, aí aquelas coincidências da vida, né? O processo seletivo estava aberto, na época era para estágio. Já peguei meu currículo, mandei, toda feliz. Eu mandei o currículo assim, não deu 10 minutos. Já voltou o e-mail, falei, opa, já chegou o e-mail lá. Seu currículo não foi aprovado, obrigado pela participação. Aí meu mundo caiu, né? Eu falei, gente, a empresa dos meus sonhos, já sonho com essa empresa há 1 hora e não consegui passar no processo seletivo dela, no meu currículo não foi selecionado. E aí eu falei assim, não, então agora, já que eu não passei, eu preciso entender por que eu não passei. E aí fui ver o meu currículo, fui ver o que a empresa queria de conhecimentos e fui ver o meu currículo. E o meu currículo não tinha muita coisa do que a empresa queria. Tinha algumas coisas, mas eu precisava melhorar ainda mais. E foi aí que eu vi uma oportunidade. Eu falei assim, bom, já estou aqui no estágio do CREA, já vai fazer muito tempo, então enquanto eu não passo no processo deles, porque agora, como eu já tomei esse não, só daqui a 6 meses. Beleza. Aí fui tentar uma startup. Fui passar numa startup e vi uma vaga lá e me candidatei. A startup era de consultoria de marketing digital, que era uma outra coisa que eu gostava muito também. Porém, eu não tinha conhecimento de nada. Nada, nada, nada. Aí fui na cara de pau, mandei uma mensagem, que eu seguia essa empresa no Instagram. Mandei uma mensagem para o CEO da empresa no Instagram, falando que eu gostava muito da empresa e tal, queria trabalhar lá. E aí consegui essa vaga, depois de fazer o processo e tal, e entrei, fui virar essa consultora de marketing digital. E aí eu aprendi muita coisa, sobre consultoria, aprendi muita coisa sobre projeto, e aí 6 meses depois tentei de novo, já era trainee, e porque eu já estava no meu último semestre formando, já era trainee, tentei de novo, o que aconteceu? Não passei de novo. Aí, beleza. Continuei lá na empresa, me desenvolvendo, aí eu falei assim, não, gente, olha só, agora acabou a palhaçada. Eu vou formar agora, e aí eu vou formar, eu quero trabalhar na Falcone. Não tem como, eu vou ter que dar um jeito. E foi aí que eu fui desenvolvendo essas técnicas que vou contar para vocês. Primeira parte foi o autoconhecimento. Então, vocês precisam entender que antes de vocês pensarem em mandar um currículo, pensarem em escolher uma empresa, vocês têm que saber o que vocês querem de verdade. Não se prendam a diploma. Não fala assim, tá, faço aqui engenharia mecânica, então vou escolher essas empresas dentro dessa caixinha. Não se coloquem dentro de uma caixa. Permitam-se pensar fora, permitam-se mesmo ousar, tenham coragem de seguir o que vocês querem, o que vocês são bons de verdade. Aí, beleza. Eu comecei a pensar, a analisar, comecei a estudar bastante sobre o processo seletivo e coloquei uma meta para mim. Falei assim,
parou a palhaçada agora. No próximo processo, eu vou passar. E eu vou levar isso muito a sério. Então, eu comecei a estudar e eu vou contar para vocês o que eu estudei. A primeira coisa que eu aprendi nesse processo, e aí vai uma dica para vocês, tá? Vocês fizeram o autoconhecimento, vocês entenderam o que vocês querem, vocês entenderam a área que vocês querem trabalhar. Agora é a hora de escolher a empresa. E como que você escolhe essa empresa, né? Eu era assim, eu recebia um e-mail que eu tinha o currículo cadastrado no vagas.com, não sei se vocês têm também, vagas.com, todos esses sites de vaga eu tinha. E aí, chegava a vaga, eu nem terminava de ler a vaga, eu já mandava meu currículo. Eu saía, eu era uma metralhadora de currículo, sério. Eu chegava o e-mail, toma meu currículo, toma. E do mesmo jeito que ia, o não voltava. Óbvio, né? Porque eu nem escolhia, eu tentava o que aparecia. E aí que é o erro. A gente acha que quanto mais currículo a gente mandar, maior a nossa chance. Só que o que acontece? O processo seletivo, ele é muito complexo. Ele não é uma coisa fácil, até porque se fosse fácil, todo mundo passaria. Ele é complexo. Então, tem que ser uma coisa muito personalizada, ele leva tempo, ele vai exigir de você bastante esforço, dedicação. Então, é por isso que, para conseguir um estágio, para escolher uma empresa ou um trainee, você não pode ser uma metralhadora. Você tem que ser um sniper, que é aquele que mira e atira certeiro. Então, o que eu sugiro para vocês, tá? E eu vou falar de todo o processo, e depois que eu falar, agora eu vou falar, vocês vão falar assim, ah, não, acho que não. Mas depois que eu acabar, eu acho que vocês vão entender. Escolham, no máximo, 3 empresas. Mas escolham empresas muito bem escolhidas. E como que a gente escolhe uma empresa, né? Fala assim, ah, Josi, como que eu vou saber qual que é a empresa ideal para mim? A primeira coisa da empresa são os valores. Os valores é tudo aquilo que a empresa pratica e tudo aquilo que a empresa exige e aprecia. Então, a primeira coisa é que os seus valores têm que estar alinhados aos valores da empresa. Tem que dar esse match. E a cultura também. Você tem que gostar da cultura da empresa. Porque tem muita empresa aí que as pessoas amam o nome da empresa. Mas quando vai trabalhar no dia a dia daquela empresa, não gosta do jeito que a empresa é. Às vezes é uma empresa que é muita pressão. E a pessoa é uma pessoa que não gosta de trabalhar sob pressão. Mas a cultura da empresa é assim. É uma empresa de pressão, é uma empresa ágil, é uma empresa mais vamos, uma coisa mais ríspida, assim. É a cultura da empresa. E se essa não é a sua cultura, não é o que você gosta, você vai entrar para essa empresa, você vai ter um esforço do caramba para poder passar no processo seletivo e na hora que você entrar na empresa, você não vai gostar. E vai sair em menos de um ano daquela empresa. E aí vai ter todo o processo de novo. Então, por isso que a escolha da empresa tem que ser muito bem feita. Você tem que escolher a dedo a empresa. Porque a gente pensa assim, não, a empresa que me quiser é isso. Mas se valoriza, gente. Vocês também têm que escolher a empresa, sabe? A empresa tem que estar feliz por ter vocês lá. E o mercado está super aquecido. As empresas estão, assim, enlouquecidas atrás de pessoas. Principalmente, fica aí essa dica, tá? Para quem gosta, na área de tecnologia. Eu trabalho na área de tecnologia e eu sei o quanto que tá difícil bom profissional nessa área. Então, assim, se você gosta de análise de dados, se você gosta de Excel, de Power BI, se você gosta de ferramentas de acompanhamento, de metodologias ágeis, então começa a desenvolver isso mais ainda, porque as empresas estão buscando muito esses profissionais, tá? Lógico que da área de TI, de desenvolvedor, é mais ainda, mas eu estou falando aqui no âmbito que dá dentro da engenharia, né? O que a gente pode fazer? Essa questão de estruturação de processos, de análise de dados. Então, as empresas estão muito loucas atrás de gente assim. Então, se você gosta dessa área, o momento é esse. Bom, e aí você vai escolher essa cultura da empresa, né? E outra coisa que é importante também, às vezes você tem um amigo que trabalha lá, um parente que trabalha lá. É bom você conversar com pessoas que trabalham lá para você entender. E se você não conhecer ninguém que trabalha lá, tem uma coisa que é muito boa. E se vocês não usam, vocês estão perdendo a oportunidade, que é o LinkedIn.
Quem aí usa LinkedIn? Manda aqui no chat para eu saber se vocês têm o LinkedIn ativo. O LinkedIn, gente, ele é uma rede profissional. As pessoas se conectam por lá, fazem networking e são encontradas por recrutadores lá. Eu mesma já consegui emprego pelo LinkedIn. Eu fui fisgada pelo LinkedIn. Então, assim, as pessoas procuram mesmo. Se você tem um bom LinkedIn, o LinkedIn estruturado, você vai conseguir se mostrar para os profissionais e fazer essas conexões importantes. E aí, você pode usar o LinkedIn a seu favor. Como? Você vê alguém que trabalha lá, entra no LinkedIn da empresa. Aí no LinkedIn fica lá, tantas pessoas trabalham aqui. Aí você clica, se você está procurando estágio, você clica lá e procura alguém que é estagiário, que fica os funcionários, né? Aí lá, estagiário na empresa tal. Você clica e manda uma mensagem. Fala assim, oi fulano, oi fulana, tudo bem? Você não me conhece, mas eu sou estudante de tal curso e eu estou me formando e o meu sonho é fazer estágio nessa empresa. E eu acredito que essa empresa seja assim, assim, assado. Mas você que está aí dentro, que vive esse dia a dia, deve saber melhor que eu, com certeza. Então, eu queria saber de você, essa empresa realmente é assim do jeito que eu penso? Realmente vale a pena investir nessa empresa, seguir nos processos e tal? E puxa papo, gente. No LinkedIn, as pessoas são super abertas a conversas. Pode adicionar as pessoas, só não precisa mandar mensagem assim, obrigada por me adicionar na sua rede, porque isso é coisa de tio do Zap. Não faz isso. Mas você pode conversar com as pessoas, adicionar o LinkedIn, é para contatos profissionais, então use essa ferramenta a seu favor. Beleza. E você também pode ver as redes sociais da empresa, como que a empresa se comunica. Por exemplo, Nubank. Olha como que é a comunicação do Nubank. É uma comunicação jovem, descolada, uma comunicação inovadora. Olha como que a comunicação do Banco do Brasil já é uma coisa mais conservadora. Então, do Santander é uma coisa mais arrumada e tal. Então, assim, qual que é a sua vibe? Com qual você se identifica mais? É assim que você escolhe a empresa, com a linguagem que ela usa, como que ela se mostra nas redes, tem a ver com você? É isso que você quer? Você quer trabalhar de calça jeans e tênis ou você quer trabalhar de salto ou de gravata? É com você. E é isso é muito importante, porque a empresa que a gente trabalha, ela vai meio que definir o estilo de vida que a gente leva. Então, você tem que saber qual estilo de vida que você quer. Você quer um estilo de vida mais formal? Você quer um estilo de vida mais descolado? Isso aí você tem que escolher, é muito importante. Então, você foi lá, escolheu a empresa a dedo, suas três empresas ali. E agora, o que você vai fazer, né? Agora é a parte do currículo. A empresa está lá, processo seletivo aberto, e você vai fazer o seu currículo. E aí, muita gente fica desesperada, né? Meu Deus, o que eu coloco no meu currículo? Eu não tenho experiência profissional. Aí agora eu vou dar uma boa notícia para vocês, tá? Vocês que ficam desesperados por não ter experiência profissional, quando você está em busca de estágio, o recrutador, ele parte do pressuposto que você não tem experiência profissional nenhuma. Ele sabe disso. Ele espera que você não tenha. Se você tiver, é bônus. Agora, se você não tiver, não tem problema, já é esperado. E aí, tem uma coisa que as pessoas confundem. Não ter experiência profissional é totalmente diferente de não ter experiência nenhuma. Então, por exemplo, o que seria uma experiência que conta muito no currículo? CREA Júnior, empresa júnior, iniciação científica, atlética, monitoria. Isso mostra que você não estava ali na faculdade só de passagem. Você não entrou, sentou na sala, assistiu a aula, fez uma prova e foi embora. Você viveu aquilo ali. Você aproveitou as oportunidades que a faculdade te dava. Você se desenvolveu no tempo que você estava aprendendo também. Você colocou em prática as coisas. Então, por isso que é muito importante, gente. Conta muito no currículo, tá? E, geralmente, as empresas, no site, já perguntam se você faz parte de empresa júnior. Então, se você tem a oportunidade de fazer parte de é importante. CREA Júnior também é extremamente importante, porque aí você vai ter coisas, né? Vai ter funções para descrever o que você aprendeu. Às vezes você foi um coordenador, você coordenou uma equipe, você desenvolveu trabalhos.
E o CREA Júnior, ele ensina uma coisa que é muito importante também, gente, que é respeitar hierarquia. E no dia a dia do trabalho, a gente vê meio que a diferença de pessoas que sabem respeitar e pessoas que não sabem, porque saber liderar é importante, mas saber ser liderado é mais importante ainda. Você tem que saber respeitar quem está acima de você, porque quem está acima de você, o trabalho que você faz é para ajudar quem está acima de você, porque ele está coordenando a equipe. Se quem está acima de você vai bem, todo mundo vai bem. Então, é esse que é o verdadeiro trabalho em equipe. Então, beleza, você tem essas experiências para colocar no currículo, mas não sabe o que colocar. Então, aqui vai uma dica. Quando as pessoas vão escrever um currículo, elas fazem de experiências, ou pode ser experiência profissional ou experiências, né? Tipo, que fez na faculdade. Faz uma lista de tarefas, né? Assim, eu planejava projetos, planejava eventos, fazia isso, fazia aquilo. Só que assim, quando você faz uma lista de tarefas, isso está dizendo que você fez aquilo ali, mas não está dizendo se você fez bem, se você fez mal e, principalmente, qual resultado você gerou. É isso que você precisa dizer no seu currículo. O seu currículo precisa mostrar para aquela empresa ali o que ela vai ganhar tendo você na equipe dela. Porque a empresa quer dinheiro, ela não quer te ajudar. Muita gente fala assim no currículo, eu quero trabalhar nessa empresa para eu aprender, para eu me desenvolver como profissional. Ok, beleza. A empresa vai falar assim, não, ótimo, a gente desenvolve pessoas. Mas, no fundo, o que ela quer saber, a verdade, nua e crua, que ela quer saber é o que você vai trazer de dinheiro para ela, como que ela vai conseguir ganhar mais dinheiro tendo você na equipe. Essa é a realidade, gente, e é isso que você tem que mostrar para ela. O que você é capaz de fazer? Qual o impacto que você gera numa equipe? Então, você olha, entrei nessa equipe aqui, organizei todos os processos e com isso nós conseguimos fazer mais eventos. Nós aumentamos em 50% os eventos do semestre. Coisas assim, sabe? Traga números, traga dados, mostre o quanto você é valioso, o quanto ter você na equipe é importante e faz diferença. Outra coisa, palavras-chave que você tem que selecionar. Por isso que é importante, quando você escolhe a empresa, e aí abriu ali no estágio, trainee ou emprego que for, vai ter a descrição do que a empresa busca, do que você vai fazer, do que você vai atuar. Pegue ali aquelas palavras-chave que está falando, por exemplo, gestão de processos, projetos, gestão de pessoas, estruturação de não sei o quê. Pegue palavras-chave para colocar no seu currículo. Por quê? Porque quando você vai mandar, pensa que o processo seletivo teve, eu acho que foi do Santander, uns 2 anos atrás. Teve mais de 20 mil inscritos. E aí a pergunta é, você acha que alguém leu 20 mil currículos? Não leu? E sabe como que funciona o currículo? Você vai mandar o seu currículo e aí, vamos dizer, robozinhos, né? A inteligência artificial ali, a empresa vai colocar as palavras-chave que ela busca. Então, o que ela está buscando ali naquele profissional? Eu quero uma pessoa que saiba gestão de projetos, gestão de pessoas e metodologias ágeis, por exemplo. E aí, CREA Júnior. Aí, beleza. Colocou lá. Você vai mandar o seu currículo. Quando passar na triagem, o seu currículo tem que ter pelo menos uns 70% daquelas palavras ali. Se o seu currículo passar e não tiver aquelas palavras, ele já é eliminado automaticamente. Então, é por isso que quando você vai fazer o seu currículo, ele tem que estar muito alinhado com a empresa, com os valores da empresa, com o que a empresa busca, o que você vai fazer, porque senão, se você fizer um currículo que não tem nada a ver com o que eles buscam, o seu currículo vai bater e voltar e ninguém vai nem ver. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, do currículo é isso, e é por isso que é complexo, né? Porque você tem que personalizar para cada vaga, para cada empresa, para o que elas buscam. Não use o mesmo currículo para todas. Então, essa é a parte do currículo. Aí você fez o seu currículo, muito bem estruturado, com as palavras-chave, e aí você passou. Muito bem. E a parte das provas.
eu vou falar as próximas etapas bem no geralzão. Hoje em dia, cada empresa tem alguma particularidade de etapas, mas eu vou passar nas que geralmente aparecem, tá? Então, por isso que eu vou falar para vocês essas, mas algumas empresas podem ter alguma diferença ou outra. Tem umas agora que tem uns games diferentes e tal. Beleza, seu currículo foi selecionado e agora você vai fazer provas online. Alguém aí já fez as provas online, que elas são bem difíceis? E como que funciona essas provas, né? Geralmente as provas são de lógica e de inglês. Algumas empresas têm de conhecimentos gerais e o fit cultural. E como que a gente faz para se preparar para essas provas, né? A prova de lógica, ela é uma prova de lógica porque tem uma lógica por trás da resolução dela. Então, por mais que você faça provas de diferentes empresas e as provas são diferentes, com os enunciados diferentes, o raciocínio por trás é parecido. Então, se você estudar bastante, você não vai acertar exatamente a mesma questão. Você não vai fazer exatamente a mesma questão que está ali. Mas você, quando bater a questão ali, e são poucos segundos, quem já fez prova de lógica sabe que é o tempo muito curto para você responder uma pergunta complexa. Então, você tem que bater o olho e já saber como resolver aquilo ali. E se você estuda no YouTube, tem vários canais, tá? De prova de lógica que eles ensinam. Eu estudava por lá e todos os dias eu estudava um pouquinho. Eu pegava, assistia vídeos, fazia exercícios. Então, eu me preparei durante 6 meses para o processo seletivo. Eu estudei muito sobre a empresa, eu estudei muito sobre as provas e de lógica eu fazia assim. Todos os dias eu fazia um pouquinho de exercícios para ir me preparando. E o inglês, ele pode ser gramática, ele vai testar a sua gramática e ele também vai te dar textos para você fazer interpretações de texto. E aí o inglês é uma pegadinha para vocês ficarem de olho, porque o que acontece? Ele vai te dar um texto gigante e vai perguntar lá embaixo assim, no parágrafo tal, o que quis dizer? E aí vai ter uma questão lá que tem uma palavra muito parecida com a palavra que está no parágrafo. E aí você vai falar assim, se tem essa palavra aqui, tem essa palavra aqui, é essa questão. Mas é uma pegadinha. Porque geralmente a questão certa, ela está dizendo o que o parágrafo está falando, mas em outras palavras. Então, geralmente, é a questão mais diferente de todas. E aí, em inglês também é bom se preparar. Agora, a prova de fit cultural, ela é uma prova que não tem como se preparar. Mas é aí que entra a importância de você escolher uma empresa que esteja totalmente alinhada aos seus valores. Por quê? Porque o fit cultural é a empresa testando se a sua personalidade combina com o que eles estão buscando, se o seu jeito combina com o jeito da empresa. Então, se você escolhe uma empresa que não tem nada a ver, vai chegar no fit cultural e você não vai passar. E aí você vai ficar chateado pra caramba, falar assim, meu Deus, tomei pau do fit cultural, como assim? Pois é, a prova não tem certo e errado. Você vai responder, as perguntas são tipo assim, em qual situação você se identifica mais? Situação A ou B, e uma situação não tem nada a ver com a outra. Ou então também fala assim, escolha características que você mais gosta, e aí vai montando o seu perfil, e a empresa vai analisar se está dentro do perfil que ela busca. Então, por isso que é importante você estar bem alinhado com essa empresa. E a outra questão de lógica também é que tem muita questão repetida. Então, se você estuda bastante, pode acontecer de você já ter feito uma questão que cair, e aí vai ser mais fácil ainda. Bom, você foi lá, fez a prova, arrasou, agora é a temida dinâmica de grupo. Só tomar uma aguinha. E essa dinâmica de grupo, o que acontece, né, gente? A dinâmica de grupo é uma coisa muito engraçada, porque ela tem um sentido tão óbvio que a gente não para pensar. Qual que é a ideia? Para que você acha? Pode mandar aí nos comentários se quiser. Para que você acha que serve a dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo, se você for parar para analisar, ela é uma maneira do recrutador ver como você se comporta no dia a dia profissional. E aí, a gente, sem saber disso, faz o quê? Entra na dinâmica de grupo querendo acabar com todo mundo.
Todo mundo aqui é meu inimigo, todo mundo aqui é meu concorrente. Só que no dia a dia do trabalho, não é assim. Você é amigo das pessoas, ou quase de todas as pessoas. Então, quando você entrar na dinâmica de grupo, você tem que mudar essa postura. Uma chavinha tem que virar na sua cabeça e a primeira coisa que você tem que pensar é: todo mundo aqui é meu colega de trabalho. Ninguém aqui é meu concorrente. Hoje, todas as pessoas que estão aqui são meus colegas de trabalho e eu vou tratar cada um como tal. Porque se você entra com esse espírito, você vai ser muito mais gentil com as pessoas, você vai colaborar muito mais com as pessoas, você vai de fato fazer um bom trabalho em equipe com essas pessoas. E é isso que eles querem ver. Eles querem ver como que você interage com as outras pessoas no ambiente profissional, como que você reage às situações do ambiente profissional. Então, tem sempre em toda a dinâmica de grupo, sempre tem aquela pessoa que é o pavão, que quer aparecer mais que todo mundo, que quer tomar a frente, que quer liderar. Se você nunca viu essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa foi você, porque sempre tem o pavão. Então, não seja essa pessoa. Se você quer liderar, tudo bem, mas você tem que ser líder e não chefe. Você tem que estar ali para unir a sua equipe, ouvir a ideia das pessoas. Então, como se sair bem na dinâmica de grupo? A dinâmica de grupo, geralmente as pessoas se apresentam, e aí quando as pessoas se apresentam, algumas pessoas têm aquele currículo assim, incrível, né? Nossa, eu fui presidente de empresa júnior, eu fui fundador de não sei o quê, eu tenho uma startup, eu fiz intercâmbio não sei onde, eu falo 5 línguas e nananã. E aí a pessoa vai falando, vai ficando assim, meu Deus do céu, já perdi minha vaga. É dessa pessoa. E não se intimide. Não se intimide com o conhecimento alheio. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ela não sabe o principal, que é trabalhar com pessoas, interagir com pessoas. Então, não é só porque a pessoa tem um currículo sensacional que quer dizer que ela vai passar. Então, não se intimide com isso. E como agir, né, na dinâmica de grupo? Quando as pessoas, ela vai separar vocês em equipes, né, para resolver um case. E aí, nesse case, seja aquela pessoa conciliadora, aquela pessoa que une a equipe. Porque cada um vai dar a sua ideia, e quem não der a ideia, você fala assim, fulano, você não deu a sua ideia, você tem alguma ideia para contribuir com o grupo? Você quer falar alguma coisa? Seja essa pessoa que fala assim, gente, vamos ouvir a opinião de todo mundo, e aí a gente escolhe a melhor, porque às vezes você pode ter uma ideia muito boa, mas se o grupo não achou a sua ideia muito boa, não briga, sabe? Fala assim, ah, não, a maioria concorda então que vai fazer essa, tudo bem. Porque no fim das contas, a dinâmica de grupo, o objetivo maior não é ganhar, é ver a sua equipe trabalhando junta, trabalhando unida, para realizar aquilo ali. Então, aceite a opinião dos outros, peça a opinião dos outros, seja aquela pessoa conciliadora que une a equipe, porque aí você vai se sair muito bem na sua dinâmica de grupo. E aí, fez a dinâmica de grupo, passou, vem uma outra parte também difícil, que é a entrevista. Alguém aqui já fez entrevista de emprego? Pois é, a entrevista já fez. A entrevista é aquele momento tenso, né? E é um momento que a gente tem que se preparar muito bem para ele. Muito bem mesmo. E como que a gente se prepara para uma entrevista, né? Como que eu me preparei para passar nesse trainee da Falcone quando eu passei, que foi bem difícil. A primeira coisa é você estudar muito, 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 muito sobre a empresa. Mas aí, o estudar não é só ler o site da empresa. Não é porque tem gente que lê o site de cima a baixo, decora o site todo e pronto, acha que está preparado. Não é. É você estudar sobre a empresa, é você pesquisar sobre a empresa em outros sites, sites de notícia, sites de finanças, no LinkedIn, nas redes sociais, tudo. Você virar um verdadeiro stalker da empresa, sabe? Quando você está ali no Instagram, que você vai olhar o Instagram ali do crush, da crush, que você vai e descobre tudo da vida da pessoa, até o nome do cachorro que ele tinha quando era criança, do vizinho, não sei o quê. Então, é assim que você tem que fazer com a empresa. Tem que descobrir tudo daquela empresa, tem que virar um detetive e saber todas as informações. E aí, porque olha só, vou contar para vocês a situação, o que acontece, né? Com quem só lê o site. Vamos supor
que o site da empresa está escrito lá, né, que é a maior empresa da América Latina. Há 30 anos, a maior empresa da América Latina. Beleza, tá grandão lá no site essa informação. Aí a pessoa vai chegar e na entrevista a gente tem que se preparar para algumas perguntinhas que são clássicas. Sabe, já estão até meio batidas, mas infelizmente não muda. A maioria das empresas pergunta, então se prepare para essas perguntas. E aí o recrutador vai perguntar para você assim, por que você quer trabalhar aqui? Aí você vai falar assim, nossa, eu admiro muito essa empresa, porque é uma empresa que há 30 anos é a maior empresa da América Latina. E você vai falar assim, como se fosse uma coisa que você sabia, pesquisou muito. Só que, além de você, todo mundo lê o site da empresa. Então, no mínimo, mais umas 5 pessoas vão falar essa mesma coisa que você. E aí você acha que o recrutador vai escolher você ou alguém que trouxe alguma informação diferente? Olha a diferença de você falar que você quer trabalhar lá por isso, do que você falar assim, bom, eu sempre fui fã dessa empresa, gosto muito da solução de vocês, mas eu fiquei mais fã ainda depois que eu li a notícia que vocês vão receber um investimento de 1 bilhão de uma empresa tal e vocês pretendem crescer mais de 100% no próximo ano. Então, eu quero fazer parte desse crescimento, quero estar aqui com vocês construindo essa história. Você acha que quem que eles vão escolher? A pessoa que traz essa informação ou a pessoa que leu o site e decorou uma frase que estava no site? Então, quando eu digo para vocês trazerem informações, é esse tipo de informação, sabe? É você mostrar que você sabe da empresa, sabe do negócio da empresa, o que está acontecendo na empresa. É isso que é importante. E aí, a outra coisa que é legal também, tem um site que chama Glassdoor. Não sei se vocês conhecem, mas esse site ele é maravilhoso. Por quê? Você busca uma empresa lá, e aí ele te dá a nota da empresa, a avaliação da empresa que os funcionários fazem dela, se é uma empresa boa, se é uma empresa ruim, e o que é bom, o que é ruim naquela empresa. Tem a parte de entrevistas, que as pessoas contam as perguntas que geralmente caem na entrevista. Então, quando eu estava estudando, eu peguei esse Glassdoor todinho, peguei todas as perguntas e respondi, anotei num caderninho e respondi todas elas, porque eu pensei assim, bom, se me fizerem, nenhuma pergunta vai passar batida. Eu já respondi pelo menos uma vez alguma dessas perguntas, então eu estou preparada. E lá também fala a questão de salário. Tem uma parte lá que você compara uma empresa com a outra, fala assim, eu estou em dúvida entre essas duas empresas. Ele compara qual empresa que é melhor, qual que é a maior nota. Então é muito legal para vocês darem uma olhada. E outra coisa que é muito importante se preparar, que é o seu storytelling ali, o seu pitching, pessoal, você ter essa história de vida para contar. Porque quando você chegar na entrevista, eles vão falar assim, bom, fale um pouco sobre você, se apresenta aí pra gente. E aí você vai falar. E você tem que ter essa história na ponta da língua. Uma história você tem que ter ali de até 2 a 3 minutos, no máximo, sobre o que você vai falar, já está preparado. E como que você prepara, né? Uma dica boa é você começar de uma maneira diferente. Por quê? Porque todo mundo, quando vai se apresentar, começa como? Se eu falar para você assim, se apresente aí agora. Você vai falar assim, oi, meu nome é fulano, eu tenho tantos anos, eu sou de tal lugar, eu faço tal curso em tal faculdade. A ordem pode mudar, mas as informações que você vai trazer são as mesmas. E todo mundo vai falar assim, desse mesmo jeito. Então, se você quer atrair a atenção logo nos primeiros minutos daquele recrutador, daquela recrutadora, começa de um jeito diferente. Pode começar a falar assim, bom, meu nome é Josiane, e para falar de mim eu preciso falar sobre esportes. Foi por eu ter jogado vôlei durante toda a faculdade que eu aprendi o valor do trabalho em equipe. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu sei que essa empresa valoriza o trabalho em equipe e eu quero fazer parte dela. Aí você começa a sua história. Mas nesse momento você já chamou a atenção do recrutador. Ele já parou o que ele estava fazendo para te ouvir. Ele se interessou no que você tinha para falar. Então, é importante vocês começarem de um jeito diferente, sabe? Saia do óbvio, tanto nas informações da empresa, tanto no jeito de falar, o que você vai falar. E aí, no seu discurso, traga as melhores informações. Não conta assim,
para falar de mim, eu preciso voltar a 10 anos. Não, não faz isso. Porque na hora que você fala assim, eu vou começar falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos. Aí o recrutador já fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, não. Sabe? Traga coisas atuais. Conte, assim, da faculdade para frente. O que você aprendeu lá na faculdade? E aí você vai contar essa parte para ele, né? Contar os seus feitos, as suas vitórias, os resultados que você apresenta, principalmente resultados, aqueles resultados lá do seu currículo, você vai apresentar para ele, falar ali como que você conseguiu aquela conquista, uma coisa que você se orgulha, mas um ponto muito importante também. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, que a pessoa só fala bem dela, não é chato? A pessoa só fica assim, eu fiz isso, eu sou muito bom naquilo, eu conquistei isso, é chato, né? Então, o que você tem que fazer para você não ficar uma pessoa chata? Você tem que contar uma fraqueza. Você vai contar alguma coisa na sua vida, algum perrengue, alguma coisa que deu errado, algum fracasso que você achou que ia dar certo, então uma coisa que aconteceu, que você ficou mal, que você ficou triste, mas que você deu a volta por cima. E aí você conseguiu aprender com aquele erro. É sempre alguma coisa que você deu a volta por cima. Você vai contar alguma história de volta por cima no meio disso. Eu gosto de contar essa minha do desmaio, porque aí eu falo que eu era muito tímida e aí eu consegui desenvolver a minha oratória. Hoje eu dou palestras, dou mentorias, consultorias, faço lives, e isso me ajudou muito. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso. Então, conte alguma coisa que você caiu no buraco e como que você saiu dele. É muito importante. E aquelas perguntas de sempre, gente. Sempre se prepare para essas perguntas. Onde você se vê daqui a 5 anos? E aí, quando eles fazem essas perguntas, é para entender se você tem noção de crescimento de carreira. Por exemplo, se você entra numa empresa e fala assim, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo sendo presidente da empresa. Eu falo assim, meu filho, você não tem noção nenhuma da vida. Porque para você ser o presidente dessa empresa aqui é no mínimo 10 anos de empresa. Daqui a 5 anos você não vai ser presidente da empresa, sabe? Então é para ver se a pessoa tem noção. Então, quando a pessoa faz isso, você pode falar assim, olha, eu me vejo aqui na empresa, fazendo carreira, talvez num cargo de gerência, liderando uma equipe. Isso mostra que você quer crescer dentro daquela empresa. Jamais fale, eu me vejo com a minha própria empresa. Você não vai passar na entrevista se você falar isso, porque para que alguém vai te contratar se sabe que você quer abrir a sua própria empresa? Então, mostra que você quer estar ali naquela empresa, que você quer fazer carreira ali. Então, a melhor resposta é isso. Talvez um cargo de gerência, liderando uma equipe, mas a única certeza que eu tenho é que eu quero estar aqui, nessa empresa. E uma outra coisa que é muito importante. No final, ele vai perguntar se você tem alguma pergunta para fazer. E aí, você tem que fazer uma pergunta. Mas faça uma pergunta muito boa. Não pergunta assim, tem vale-refeição? Tem vale-alimentação? Como que eu tiro férias? Nunca faça perguntas que sejam de seu benefício próprio. Façam perguntas de benefício da empresa. Lembra que a empresa ela quer saber como que ela vai ganhar com você? Então, ela tem que entender que você está ali para somar, não que você está pensando em você mesmo. E aí, como que você faz, né? Você pode fazer uma pergunta, tipo assim, ele fala assim, você tem uma pergunta para fazer? Você fala assim, tenho. Esse estagiário que vocês vão contratar, quais os resultados vocês esperam que ele apresente no próximo ano? O que vocês esperam que ele aprenda e que ele desenvolva aqui dentro da empresa? Porque com essa pergunta, além de ter a atenção do recrutador ali, né, que é importante, porque a pergunta final, você vai sair dali com uma boa impressão, você ainda vai pegar insumos para a próxima etapa. Porque aí você vai saber o que eles esperam de você ali do trabalho e você pode se preparar para isso. Bom, então fazendo essa pergunta aí, você vai sair ali jogando o microfone no chão e dando seu nome na entrevista. Passou na entrevista? Aí vem a última etapa. Se for estágio, geralmente acaba na entrevista. Agora, se for trainee, tem a fase que é o chefão do Mário, a fase mais difícil, que é o painel com gestores. E esse painel com gestores, ele pode ser uma banca, tem gente que chama de banca executiva, tem gente que chama de painel com gestores, mas são pessoas de cargos altos da empresa que vão te entrevistar.
e aí eles vão fazer uma sabatina com você. E como que funciona isso, né? Então, pode ser diretores da empresa, presidente da empresa, sócios da empresa. Você vai entrar numa sala com outras pessoas, e aí vocês vão sentar numa mesa, do outro lado da mesa vão estar essas pessoas, diretores, presidentes e tal, e eles vão começar a sabatina. E as perguntas podem ser perguntas de todos os tipos. Pode ser pergunta sobre economia, sobre o negócio da empresa, sobre política, sobre sua vida pessoal, sobre suas habilidades, pode te dar um case para resolver. Então, por isso que é muito importante que vocês se informem bastante. Hoje em dia, tem grupo no Telegram das pessoas que estão tentando processos seletivos, tem grupo no Facebook de processos seletivos, de trainee, de estágio, e as pessoas vão conversando, né? Vão se dando dicas, como que está sendo o processo. Então, é muito importante vocês conversarem com essas pessoas, com pessoas que já trabalham lá, que já passaram nesse processo. Vai na cara de pau, gente, e pergunta para vocês se prepararem o melhor possível, porque essa é a parte mais difícil, você já vai ter feito muita coisa, então é a última ali etapa para você conseguir o seu sim. Então estuda bastante, estuda sobre tudo, estuda sobre as notícias, e uma coisa, notícias, se você deixar para ler todas as notícias do ano em uma semana, você não vai conseguir absorver muita coisa. Então, tenha o hábito de todos os dias se informar pelo menos um pouquinho. Assine uma newsletter de algum jornal que você vai receber o resumo das notícias. Entre lá no Globo.com, tem aquela parte lá, tudo que você precisa saber hoje. Leia aquilo ali, para você se informar pelo menos do básico, saber o que está acontecendo no mundo. Ouve algum podcast também que fala das notícias, porque aí todos os dias você vai estar se informando um pouquinho. E quando você for precisar se preparar, já vai pelo menos ter uma noção do que está acontecendo e vai só se aprofundar mais naquilo. Treine suas respostas, treine bastante, treine com as pessoas, treine perguntas diferentes e esteja muito preparado também para responder em um outro idioma se o inglês for eliminatório. Porque hoje em dia as empresas elas estão fazendo um trabalho muito grande de diversidade e inclusão. E a gente sabe que o inglês não é a nossa língua nativa e que muitas pessoas não têm condições de aprender inglês e que as escolas públicas não oferecem um inglês de tanta qualidade para que a pessoa consiga se tornar fluente. Então, as empresas estão enxergando que, se elas começarem a colocar inglês como obrigatório, elas podem estar eliminando boas pessoas do seu processo por não ter inglês. Mas a pessoa não é que ela não tem inglês porque ela não é boa, ela não teve uma oportunidade na vida de fazer inglês. Ela precisa de uma chance para trabalhar, para conseguir desenvolver isso. Então, as empresas, e muitas empresas nem usavam inglês no dia a dia, sabe? E pediam isso. Então, as empresas agora estão meio que aceitando sem inglês, mas tem algumas que precisam de verdade. Então, se você vai fazer uma empresa que precisa de verdade, esteja preparado para ter etapas que você vai ter que falar inglês, pode ser por uma ligação, uma conversa, ou uma entrevista em inglês, alguma parte da entrevista ser em inglês. Mas aí é isso, gente, para vocês se prepararem para essa banca, estudar muito, estudar sobre tudo, conversar com quem já fez para vocês entenderem, porque pode vir perguntas muito aleatórias, então vocês têm que estar preparados e confiança. E tem perguntas assim, gente, do tipo, dessas 3 pessoas aqui, se você tipo, entra com mais outras pessoas, né, para a banca, que também estão concorrendo, quem que você demitiria? Você vai escolher. Ou então, quem você contrataria dessas 3 pessoas? Ou então, por que eu não deveria te contratar? Então, você tem que estar preparado para esse tipo de pergunta. E aí, é no seu estudo, é você pesquisando, Glassdoor, conversando com as pessoas, para você já ter treinado isso. E as dicas finais, eu vou falar que as dicas finais, gente, agora, depois disso, a gente vai responder as perguntas que estão no chat. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, manda aqui no chat que eu vou respondendo, depois que eu der as dicas finais. Eu vou aproveitar esse momento um pouquinho para avisar todos que o formulário, então, já tem o link aqui no chat, lembrando que para ser emitido certificação, que vocês podem utilizar no currículo de vocês também, então é só preencher o formulário
e prestem muita atenção nos dados, porque são esses dados que a gente vai utilizar no certificado. Então, preenchem o nome corretamente, o CPF principalmente, e mandem as perguntas. Uhum, tá bem. Vai mandando aí, gente, que eu vou dar as dicas finais aqui, a gente já vai para as perguntas. Então, as dicas finais, olha só, comece a se preparar o quanto antes. E o que é se preparar, né? Às vezes a gente entra na faculdade e fala assim, ai, nossa, eu vou formar daqui a 5 anos, então vou me preocupar com o meu currículo só daqui a 5 anos. Mas, gente, o currículo, ele não é construído em um semestre, em um dia, do dia para a noite. Você vai construindo ele com o tempo. Então, é muito melhor se você vai ficar lá na faculdade 10 semestres, você fazer, por exemplo, um curso por semestre. E aí, no final da sua graduação, você vai ter 10 cursos. Não é muito melhor você fazer um curso por semestre do que tentar fazer 10 cursos em um semestre, no final, quando você vai ter TCC, vai estar tentando passar em processo seletivo? Então, se prepare com antecedência. Dê atenção ao seu currículo. Olha para o seu currículo e fala assim, o que está faltando aqui? O que está faltando, você precisa correr atrás. Então, aproveite o tempo que você tem. Se aproxime dos seus professores. Muita gente, às vezes, briga com o professor, discute, não gosta muito do professor, só que, gente, assim, professor a gente tem que respeitar. Alguns professores podem falar algumas coisas que a gente não concorda, beleza. Mas tem que se aproximar ao máximo dos seus professores, porque são eles que podem te ajudar em oportunidades. Podem te dar uma iniciação científica para você fazer na faculdade, eles às vezes podem receber ali uma oportunidade de estágio para pedir indicação de alguém que pode indicar você. Ele vai indicar sempre quem é mais próximo dele, então aproxime-se dos seus professores, porque você precisa deles. E viva a vida universitária. O que é viver a vida universitária? É festa? Também. Mas não é só festa, gente. É você viver ali mesmo, sabe? Não é só... A vida universitária não é só assistir aula e fazer prova. Não é isso. O que a faculdade tem para te oferecer? Faça amizades, faça contatos. Eu tenho muitos amigos hoje que estão super bem em diversas empresas que estudaram comigo. Então, se um dia eu precisar de emprego, eu vou bater lá na porta dos meus amigos que estudaram comigo e falar assim, ô fulano, então, estou querendo trabalhar aí, como é que é? Faça essas amizades, porque hoje é seu colega de sala, mas amanhã ele pode ser um gerente de uma empresa, ele pode ser uma gerente, uma diretora. Então, faça amizade com essas pessoas, fortaleça a amizade e aproveite o que a faculdade tem. Atlética, CREA Júnior, empresa júnior, iniciação científica, monitoria. Viva essa vida universitária. E agora uma dica, gente, eu vou falar, olha só. Na hora que eu falar, vocês podem achar até meio assim. Mas se vocês seguirem essa dica, vocês vão me agradecer depois, tá? TCC. Tem alguém aí que está fazendo TCC? Esse TCC, gente, é uma dor de cabeça. Quer uma dica? Se você não vai seguir a vida universitária, a vida acadêmica, né? Você não pretende fazer ali um mestrado, depois um doutorado, ou se você não pretende usar o seu TCC para alguma coisa prática depois que você se formar, escolha o tema mais fácil que tiver e o professor mais acessível. Por quê? Tema fácil, você vai conseguir pesquisar. A gente não inventa trem de ter que fazer ensaio, ter que fazer análise em laboratório. Você tá rindo, você tá com cara de quem escolheu um TCC difícil, né, Ingrid? Quem tá tendo que fazer. Na verdade, é uma área que eu gosto, né? Que já tenho ali, mas tem muita análise. Pois é, tá vendo? O meu TCC eu fiz sobre bioconcreto, fiz ali como que fala? Algum negócio literário. Só fiz, não tinha muita coisa sobre o bioconcreto para falar sobre ele, porque era uma coisa muito nova, então era aquilo mesmo, e foi super fácil, e passei, apresentei, tirei nota boa e pronto, acabou. E é isso, gente, porque é o seguinte, o TCC, ele é no último semestre. Aí, o que acontece no último semestre? Você está procurando estágio. Aí, tem gente que é bom aluno, né? Passa em tudo, mas assim, tem gente, como eu, que era mais festeira, passava apertado na faculdade, que vai chegando ali, tem umas matérias agarradas. Então, tem que desafogar. Às vezes, chega no último semestre ali com um tantão de matéria para fazer, em vez de ter só 2 matérias, tem aquele tantão. Aí você tem aquele tantão de matéria
você tem o TCC para fazer, você tem estágio para procurar, e aí você vai fazer um TCC que você tem que fazer análise. Não, gente, não faz isso. Escolhe um TCC fácil, e o professor, aí você quer aquele professor que todo mundo ama. Todo mundo quer aquele professor. Aí você manda seu TCC para ele, ele fica, anos para mandar a revisão, e aí você fica doido. E é isso, o professor mais, assim, qual é aquele professor que ninguém quer? Não quer dizer que ele é ruim, mas ele vai ser mais acessível. Qual é aquele professor que ninguém está pedindo? Porque aquele professor vai ficar com dedicação exclusiva para mim. Então, a hora que eu precisar dele, ele vai me ajudar. Então, tema fácil, professor acessível. É a dica de ouro do TCC, tá? Depois que vocês fizerem passar aí com louvor, vocês vão me agradecer pela economia de tempo. Uma outra coisa, aí eu falei desses cursos, né? E aí uma dúvida que surge, me perguntam bastante, como escolher cursos para fazer, né? Fala assim, Josi, eu quero fazer curso, mas eu não sei que curso que eu faço. E aí você pega ali uma área que você quer trabalhar. Aí você vai em vagas daquela área. E você vê o que eles estão pedindo ali de pré-requisito. O que a pessoa precisa saber para trabalhar naquela área? Quais ferramentas a pessoa precisa utilizar para trabalhar naquela área? Aí você vai saber. E você vai fazer curso, e quando chegar a sua vez de trabalhar naquela área, você já vai ter aquele conhecimento que eles precisam. Então, é assim que a gente sabe qual curso fazer, né? Porque às vezes você quer trabalhar numa obra, aí você vai fazer um curso de marketing. Marketing é ótimo, mas não para a área que você quer atuar. Então, você tem que fazer cursos que tenham a ver com a área que você quer atuar, para que você consiga se destacar quando você chegar a sua vez de trabalhar nela, né? E aí, coisas imprescindíveis, tá? Falar inglês. Mesmo as empresas agora não exigindo, você precisa disso para sua vida, gente. Inglês já não é mais o diferencial, né? Ele é um pré-requisito. Então, aprenda inglês. Inglês, hoje em dia, como eu disse, né, tem infinitos materiais para você estudar gratuitamente, aplicativo. Você não precisa mais gastar dinheiro estudando. Você só precisa fazer um plano, definir, fazer um cronograma ali certinho e se preparar e estudar, gente. É isso. Ter boa oratória faz toda a diferença na vida. Por quê? Porque na hora de falar com o cliente, falar com o seu gestor, ele vai escolher aquelas pessoas ali que conseguem vender melhor, conseguem falar melhor. Então, essas pessoas acabam se destacando mais. Então, se você quer se destacar no seu emprego, tenha uma boa oratória. Isso é uma dica para a vida, vai te ajudar em tudo. Ser uma pessoa bem informada, né? Todos os dias, ler um pouquinho de notícias, saber o que está rolando. E uma outra coisa, gente, eu que trabalho com tecnologia, vou falar uma coisa para vocês. A gente sempre falava que a internet era o futuro, né? Mas ainda mais com a pandemia, a gente viu que a internet é o presente. Ela não é o futuro mais. A gente não vai voltar ao que era. Esse é o normal. Essa interação online é o normal. O virtual é o normal. A tecnologia, a inovação é o normal. Então, quando a gente vê coisas acontecendo, a gente tem duas opções. A gente pode aceitar que elas vão acontecer mesmo e se preparar para quando elas chegarem, ou a gente pode negar. Falar assim, não, isso é um absurdo isso acontecer. Não acredito, não gosto disso. Você pode negar, você pode achar que é um absurdo, mas isso vai acontecer. Quer um bom exemplo disso? É o home office. Quantas empresas faziam home office antes da pandemia? Pouquíssimas. As empresas tinham muito preconceito com home office. Mas o home office era o futuro. E a gente sempre falava, gente, tem que se preparar, home office, as grandes empresas, as empresas mais evoluídas, elas fazem home office vai acontecer, e aí veio a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo de home office. E viu que dava certo. Então, quando você vê uma coisa, você pode ou se preparar, aceitar e se preparar, ou negar. Mas uma coisa é certa, aquilo vai acontecer. E aí, quem se preparou vai estar à frente. Então, aprendam sobre a tecnologia, aprendam sobre metodologias ágeis, projetos ágeis, agilidade. O mundo está cada vez mais ágil. Então, você tem que saber sobre isso, você tem que falar essa linguagem tecnológica, né? Você tem que entender dessas coisas. Porque hoje em dia, as crianças, elas já nascem baixando um aplicativo de joguinho no celular dos pais. A criança não sabe nem ler,
mas ela sabe pegar o celular, ela sabe desbloquear na senha e ela sabe baixar joguinho para ela jogar. Agora, pensa essas crianças com 18 anos. A gente não nasceu com a tecnologia foi acontecendo na nossa vida. As crianças, elas já nasceram com isso, essas crianças de hoje em dia. Agora, pensa o que elas vão ser, o quanto elas vão saber de tecnologia quando elas tiverem 18 anos. Então, se você não souber, não começar a se desenvolver, a gente vai virar tudo uns tiozão do Zap. A gente vai ficar para trás. Então, aprenda a tecnologia. E, por último, uma frase que eu vou falar nessa coisa de processo seletivo, né? A gente tenta bastante e a gente toma muito não mesmo, gente. A gente toma muito não, principalmente quando a gente não faz da maneira certa. Como a gente não faz dessa maneira que eu ensinei, e eu ensinei aqui para vocês porque eu errei muito antes de fazer dessa maneira e só depois que eu fiz dessa maneira que deu certo. Então, o sucesso é uma sucessão de erros até que dá certo. Então, os nãos vão aparecer, os erros vão acontecer, mas o que importa é como você reage diante deles e o que você faz com eles. Você pode aprender com eles e fazer melhor. Da próxima vez você pode desistir. Mas aí, quando você desiste, é para sempre. Então, não desiste dos seus sonhos, continue que o não vai virar sim. Você só não está sabendo bater na porta certa ainda, mas quando você souber, ela vai abrir. E é isso, agora vamos para as perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Perguntas. A gente tem algumas perguntas que foram feitas antes, quando a gente liberou sobre essa palestra. Ah, legal. Quer fazer ela? Responde do chat. E uma delas é como lidar com a ansiedade e o nervosismo durante uma entrevista. Então, a gente cria todo um textinho na cabeça para falar, chega, a gente fica ansiosa, não lembra mais de nada. Como lidar com isso? Nervosismo, ansiedade é normal. Mas como que a gente diminui essa ansiedade? Né? O que ajuda a gente a ter segurança? É conhecimento. Quando você está bem preparado, quando você está munido de informações, quando você estudou bastante sobre a empresa, então você sabe falar sobre a empresa que você quer, você estudou sobre aquela vaga, você sabe falar sobre ela, você se preparou para todas as possíveis perguntas que possam aparecer, então você já vai ter se preparado para aquilo. Quando você se conhece, quando você sabe o que você quer, o que você pode, o que você é capaz, os resultados que você apresenta, você tem segurança para falar. Então, isso acontece até na vida, quando você vai apresentar um trabalho, que você está sabendo tudo sobre o trabalho, você não fica muito mais seguro para falar? Porque você sabe tudo aquilo que você vai falar. O nervosismo, ele é normal, ele vai acontecer. Não tem como falar assim, não, vou te dar essa dica aqui, você toma esse chá e não vai ficar nervoso. Não tem como. Ele vai acontecer. Agora, quando você está muito bem preparado, você fica mais seguro. E aí fica menos nervoso. Uma coisa também, se a entrevista for online, gente, tenta sempre ir para um lugar bem silencioso da casa, coloca, né, com a conexão boa, testa a conexão 10 minutos antes, porque uma coisa também que deixa muito nervoso é você chegar ali na hora de conectar, a conexão não dá, o áudio não funcionar, e isso deixa nervoso. Então, testa com antecedência, senta ali, testa o lugar, testa seu computador, testa seu áudio, deixa o computador carregando, tudo que você precisa tá ok. Para quando a entrevista começar, você só apertar o botão ali e entrar. Isso já vai diminuir muito do seu estresse. E outra coisa é isso, né? É você se preparar bastante, que isso vai te dar segurança. Agora, o nervosismo, ele vai acontecer. E os recrutadores sabem disso, gente. A pessoa fica nervosa, a pessoa gagueja, mas não precisa falar para a pessoa assim, estou nervoso. Não precisa falar, tá? A pessoa vai perceber que você está nervoso. E falar que está nervoso deixa mais nervoso ainda. Mas é isso, respira, toma uma aguinha e se prepara bastante e esteja 10 minutos antes daquela entrevista ali prontíssimo para só apertar o botão. Algumas empresas enviam mensagens no WhatsApp. Preciso responder sempre de maneira formal? Depende. Assim, não precisa, prezado, boa tarde, essas coisas não. Você tem que ver a linguagem que a pessoa usa, né? Que a empresa que está falando com você usa. Se ela usa uma linguagem formal,
Você vai usar uma linguagem formal. Mas você tem que pensar o seguinte: a linguagem que você está usando com a empresa é a linguagem que ela geralmente usa com os clientes dela. Então, você falaria como com o cliente? Você não escreveria abreviado, VC, você não escreveria errado, você não ficaria mandando figurinhas. Então, você tem que pensar que aquilo ali é um contato profissional. Você não precisa ser tão formal se a pessoa não for formal. Você sente na mensagem. Como que foi a mensagem daquela pessoa ali? É uma mensagem super formal? É uma mensagem mais informal? Aí é com você. Mas só se atente a isso. Você tem que falar com a empresa de acordo com a linguagem que ela está usando com você. E pensar que é a mesma linguagem que vocês usariam com um cliente, que aquilo é um contato profissional. Show. A Débora e a Ana fizeram uma pergunta que eu acho que dá para falar as duas juntas. O que responder quando pedem a pretensão salarial? E o que responder quando perguntarem o porquê a empresa não deve te contratar? Ah, boa. Ó, quando pergunta a pretensão salarial, o que é importante, né? Quando você for, as empresas geralmente perguntam a pretensão salarial quando não é processo de estágio e trainee, esses processos de empresas grandes, porque esses processos, eles já colocam o salário lá, é um salário fixo. Agora, quando você vai para um processo de uma empresa menor, ou você vai um processo de trabalho mesmo, sem ser de trainee, estágio e tal, eles perguntam pretensão salarial. E como que você responde? Eu sugiro você ir no Glassdoor, procurar aquela empresa, para você ter uma ideia de média salarial daquele cargo na empresa. Então, por exemplo, se você vai tá tentando ser um analista júnior numa empresa, e aí você viu que o salário do analista júnior naquela empresa está entre 4 e 5 mil. Então, você vai colocar ali uma pretensão dentro daquele valor. E aí, vai contar também as suas experiências. Por exemplo, se você está tentando ali entrar no mercado de trabalho com aquele emprego, você não vai jogar sua pretensão lá em cima, porque o seu valor de mercado, por enquanto, ele não é tão alto, porque você não tem muita experiência profissional. Agora, se você já está numa empresa, é aquela empresa ali que está querendo te contratar, te fez uma proposta para te tirar daquela outra empresa, ou você já tem um emprego que você ganha, salário e tal, você vai pedir acima do que você ganha, mas dentro da média salarial daquela empresa. Então, por exemplo, se você ganha 4 mil e você vai para outra empresa, você fala vou pedir 4.500, então, para aquela empresa, já que o salário dela ali, de analista júnior, era entre 4 e 5. Porque se você pedir uma coisa muito fora da realidade, também não vai acontecer, mas a empresa pode fazer a proposta. Você, olha, essa proposta, seu valor está muito alto. O que a gente pode pagar é esse. Mas eu acho, e se você procurar no Glassdoor e não achar o salário da empresa, você pode procurar no Google mesmo. Analista júnior, salário, e aí você vê uma média salarial para se basear. Mas é sempre isso, você vê uma média e você analisa o seu valor de mercado. Fala assim, bom, olha, eu trabalho numa empresa muito renomada. Então, se essa empresa está me contratando aqui para eu ir para ela, eu, no mínimo, eu quero ganhar 20% a mais. Então, eu quero ganhar 30%. E aí você vê se isso que você quer, esses 30%, está dentro da média que a pessoa paga naquele cargo. Então, aí você vê se fazer se é mais ou menos. E qual que era a outra? É porque não deve te contratar. Essa é boa, porque aí você usa a psicologia reversa, né? Você responde por que ela deveria te contratar, mas falando não. Fala assim, olha, e sempre que a empresa pergunta por que eu devo te contratar, você nunca vai dizer os benefícios que você vai ganhar naquela empresa. É sempre os benefícios que a empresa vai ganhar tendo você. Então, vamos responder primeiro por que devo te contratar. Quando te pergunta sim, você pode falar assim, olha, porque devido ao meu histórico profissional, a minha passagem nas outras empresas que eu já trabalhei, eu sempre trouxe um impacto positivo, como na última empresa, por exemplo, que na minha área, na minha gestão, teve um crescimento de tantos por cento, e eu liderei uma equipe, e tananã, e aí você traz seus impactos. E aí, você perguntar assim, por que eu não devo te contratar? Olha, você não deve me contratar
se você não quiser ter resultados excelentes na sua equipe, se você não quiser ter uma pessoa que impacta positivamente onde ela passa, se você não quiser ter uma pessoa que gera bons resultados para essa empresa, aí você não precisa me contratar mesmo, não. Agora, se for isso que você busca, eu sou a pessoa certa. Pode falar assim. Então, eu acho que é uma boa saída, sabe? Ao invés de você falar defeitos, você joga para a pessoa. Fala assim, olha, se você não quiser ter uma pessoa tão boa quanto eu, mas não com essas palavras, né? Mas a ideia é essa. Se você não quiser ter uma pessoa tão boa quanto eu na sua equipe, aí você não precisa me contratar mesmo, não. Acho que a melhor saída é mais descontraída também. Tem mais perguntas? Estou olhando aqui. Tem sim. Tem uma da Amanda. É possível citar algumas soft skills mais importantes para esses momentos? Sim. O que a gente tem que pensar? Eu acabei de falar aí que o mundo está cada vez mais virtual, né? E ele está cada vez mais automatizado. Então, qual que é a tendência? A tendência lembra quando a gente assistia os filmes que os robôs tomavam os lugares dos humanos e não sei o quê? Gente, isso está acontecendo cada vez mais forte. Então, se você trabalha de uma maneira linear e repetida, é aquilo que eu falei até de rotina, né? Você trabalhar fazendo aquela mesma coisa. Se você tem um trabalho que você não precisa pensar muito, que é um processo rotineiro, você faz sempre, repetidas vezes, o que vai acontecer? Uma máquina vai te substituir, porque você não precisa pensar para fazer aquilo. É uma coisa ali, rotineira, é um processo. Então, tudo que você faz, que é repetido e linear, ele vai ser substituído por uma máquina. Então, o que você faz? Qual que é o nosso maior diferencial? O que a gente ganha de uma máquina? O nosso diferencial é ser humano. Então, qual que é a melhor soft skills que a gente tem que uma máquina não tem? É a habilidade de falar com as pessoas. A habilidade de conviver com as pessoas, é a habilidade de entender as pessoas. Então, essas são as soft skills que estão cada vez mais escassas. As pessoas agora vivem no telefone, as pessoas não conversam muito. Há poucos anos atrás, agora não na pandemia, né? Mas assim, antes a gente saía na rua, a gente brincava com as pessoas. Hoje em dia as crianças brincam só videogame, celular. Então elas estão perdendo esse contato, essa interação com as pessoas. E quando você não interage com as pessoas, é muito diferente você interagir em uma tela e você interagir pessoalmente. Pessoalmente, a gente está o tempo todo fazendo leitura nas pessoas, leituras subconscientes que a gente faz. Então, a gente consegue entender se a pessoa está com raiva, se a pessoa está feliz, se a pessoa está gostando, se ela não está gostando, se é uma pessoa agradável, se é uma pessoa rude. E aí, a gente tem essa habilidade que a gente conviveu muito tempo com as pessoas. Então, quanto mais você tem essa habilidade de entender pessoas, de ler pessoas, de cuidar de pessoas, mais valorizada ela vai ser. Porque com esse aumento desse convívio mais virtual e menos pessoal, a tendência são as pessoas perderem isso. Então, quem consegue desenvolver isso, porque por mais que as máquinas substituam, as pessoas ainda vão trabalhar, fazendo trabalhos que só pessoas conseguem fazer. Então, e pessoas precisam ser cuidadas, precisam de pessoas ali ao lado delas. Então, eu acho que essa é a maior soft skill, é você conseguir lidar com pessoas, entender pessoas, conviver, trabalhar em equipe. Então, se você não tem isso desenvolvido, é bom desenvolver, que é um grande diferencial. A Vanessa pergunta, sabendo que a engenharia é muito ampla, o que seria mais importante? Um período maior trabalhando em uma única empresa ou várias experiências em diferentes empresas? Ótima pergunta. Vanessa, o que eu penso sobre isso, tá? Eu vou dar a minha opinião e aí vocês criem a opinião de vocês em cima disso. Quando a gente faz estágio, a ideia do estágio é uma experimentação. Então, muita gente pergunta assim, quando que eu devo começar o estágio? Assim que você entra na faculdade. Já procura estágio, não vai ser aquele estágio curricular, né, do final, mas o que é o interessante do estágio? É você colocar em prática, porque só na prática você vai entender o que você gosta, o que você não gosta. Pensa se eu não tivesse feito aquele estágio na obra, logo no começo da minha faculdade, eu não ia saber
que eu odiava a obra. E aí eu ia passar, só ia descobrir isso no final da minha faculdade. Então ia ter sido muito ruim. Então o estágio, ele é uma experimentação para você entender o que você gosta, o que você é bom, o que você é boa, o que você pode fazer. Agora, se você entra numa empresa, num estágio que você gosta muito, você gosta daquilo que você faz e você tem a possibilidade de seguir carreira naquela empresa, é ótimo. Aí, se você quiser continuar, não tem problema nenhum, porque muitas pessoas entram estagiários na empresa e crescem e viram presidentes, diretores da empresa, sabe? E isso é ótimo. Agora, se você entrou no estágio, não gostou muito, vai para outro, vai experimentando. Ou então você fala assim, não, eu quero testar várias áreas para eu saber. Fica 6 meses no estágio, fica 1 ano, depois vai para outro, em outra área diferente, para você ver ali na prática, até você se descobrir. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Quem já se encontrou, sabe o que quer, começa esse estágio e segue carreira. Agora, quem não, vai experimentando, porque é só com a prática que você vai conseguir, de fato, entender ali o que você quer. A última pergunta que a gente tem é, caso a gente não seja selecionado, é válido entrar em contato com a empresa para saber o que houve e o que a gente poderia melhorar? Sim, é válido. E isso é até uma coisa muito ruim das empresas, sabe? Porque muitas delas não dão. Você pode até entrar em contato, eu acho super válido, mas é difícil a empresa te responder. As empresas ainda não fazem isso e eu acho isso muito ruim, porque às vezes é uma pessoa boa que por algum detalhe, por alguma coisa que ainda não estava preparada, não passou. Mas que se ela soubesse o que ela pode melhorar, ela melhoraria e tentaria novamente. E poderia ser um excelente funcionário. Então, isso é um ponto negativo das empresas, que elas deixam muito a desejar, mas eu acho super válido mandar um e-mail para o RH, agradecendo a oportunidade e falando isso, assim, olha, eu quero muito, eu vou tentar novamente essa empresa, eu quero muito trabalhar aí, por isso eu preciso entender o que eu posso melhorar, onde que eu errei, o que eu não estava preparada, para que eu possa me preparar para a próxima, né? Muito bom. Então, a gente chega ao fim da palestra. Eu gostaria de ressaltar novamente sobre a certificação. Então, o formulário ele vai ficar disponível por 24 horas. Respondam com atenção. Também quero agradecer a Josiane por topar estar aqui hoje. Então, muito obrigada em nome do CREA Júnior de São Miguel do Oeste. Gente, eu que agradeço o convite, tá? Eu amo falar com o CREA Júnior, eu acho incrível ver essas pessoas aqui, sabe, interagindo, participando, porque eu sinto que são pessoas que realmente querem fazer a diferença de alguma forma, né? Realmente estão correndo atrás, estão se esforçando para serem melhores e conquistarem seus sonhos. Então, fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar esse conhecimento com vocês. Fui uma estudante, passei por muito perrengue, tomei muito tombo e poder, assim, falar o caminho das pedras aqui para vocês é muito bom, porque é muito melhor a gente aprender com os erros dos outros, né? Quando os outros caem ali, a gente já sabe onde não passar, onde passar é melhor. Então, eu gosto de estar compartilhando com vocês, colaborando, e podem me chamar sempre que quiserem. Falo sobre vários outros temas. E eu só queria falar com vocês que eu posto muitas coisas no meu Instagram. Meu Instagram é um conteúdo totalmente voltado para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira. Então, se vocês quiserem me seguir lá, é @ajosirocha. E todos os dias eu posto nos stories também, eu abro caixinhas de perguntas para vocês mandarem, tirarem suas dúvidas. E se vocês ficarem com alguma dúvida aqui também, podem me mandar no direct lá que eu respondo. E sobre processos seletivos e LinkedIn, eu dou consultoria sobre isso, tá? Eu ensino sobre o LinkedIn. Eu ensino a construir o LinkedIn do zero, como que você faz um LinkedIn totalmente estratégico, como que você ressalta as suas qualidades, como que você cria um currículo
muito bom para que você, de fato, seja notado ali pelos recrutadores e consiga aquele emprego, aquela aprovação ali do seu currículo. E também eu dou consultoria para processos seletivos. Isso tudo aqui que eu ensinei, eu ajudo vocês de uma forma muito personalizada, preparo para entrevistas, para dinâmicas de grupos, para cases. Então, se vocês precisarem, entre em contato comigo, tá? Que a gente conversa e eu passo todos os detalhes. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela presença de todos vocês. A gente agradece. Também queremos agradecer a participação de todos os colaboradores que fizeram parte dessa webinar, em especial aos profissionais que disponibilizaram um tempo para compartilhar conosco os conhecimentos. Foi o professor Evandro de Oliveira, a Karine Dal Castel, a Luana Betanin. Também queremos agradecer ao coordenador estadual que nos apoiou no evento e ao CREA Júnior por nos proporcionar essas novas experiências. Quero agradecer também à equipe de marketing e à equipe de projetos do CREA Júnior de São Miguel do Oeste por elaborar e realizar essa webinar maravilhosa e muitas outras que estão por vir. Então, nos sigam no Instagram, que é @CREAJuniorSMO, e não perca nenhuma novidade. Muito obrigada a todos que estão participando do outro lado da tela, a Carla por estar mediando também, novamente a Josiane. E quero um conselho, vem ser CREA Júnior. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.